Aí. Bom, então, acho que hoje nós estamos só com pessoas que já participam, não precisa da gente fazer tanta introdução, né? Só lembrando que nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, e que estamos no capítulo 2, estudando a preleção de Eusébio. Hoje está inteirando a terça, quinta-feira, em que nós começamos a estudar, né? Fizemos uma breve viagem no Renascimento, no Iluminismo e na Revolução Francesa, né? E agora, no finalzinho da Revolução Francesa, nós vamos ver um pouquinho de Napoleão Bonaparte, né? E a sua missão aqui na Terra, e uma missão que foi dada a ele diretamente por Jesus, para que ele pudesse contribuir no avanço civilizatório aqui do planeta, né? Vamos entender uma coisa. Quem somos nós? Né? Todos nós, se a gente for falar na acepção da palavra, todos nós somos extraterrestres. O que é extraterrestre? É que é fora da Terra, né? Então, segundo o que todos os espíritos têm nos ensinado, e agora a própria ciência começa a entender, a descobrir os caminhos que fazem crer que nós realmente somos um DNA oriundo de outras partes do universo que não da própria Terra, né? Então, eles já estão nesse caminho, nós já estamos um pouco mais adiantados que eles, porque nós já sabemos que viemos de fora da Terra e sabemos até qual é este mundo de fora do qual nós viemos, que é o sistema estelar de Capela, né? Um dos planetas de um dos sóis de Capela. Capela é um sistema binário, tem 2 sóis, né? Então, é o Alfa e o Beta, e um dos planetas do sistema Alfa, cujo nome é Atlante, né? É o planeta do qual nós fomos literalmente expulsos, né? Nós fomos exilados, porque nós, então, éramos os moradores do umbral denso deste planeta. Sabe aqueles moradores do nosso umbral denso agora, que nós chamamos de dragões, né? Que nós chamamos de alambaques, de exus e daí para fora? Pois bem, nós éramos esses personagens, né? Então, antes de falar mal de um desses personagens, lembre-se que você já foi um deles, né? E nós tivemos inúmeras oportunidades de refazimento, não honramos essas oportunidades e, por fim, nós fomos transferidos para um planeta recém-criado, um planeta primitivo, né? Então, ele era um planeta que tinha acabado de ser resfriado, que estava ainda naquela fase pós-cretáceo, né? E os dinossauros já tinham sido extintos, até porque não seria possível a convivência de 2 espécies tão distantes, né? Uma pisada de um dinossauro esmagaria um ser humano assim tranquilamente, né? Então, essa transição foi acontecendo e nós fomos reencarnando nesses corpos terrestres de primatas, e a partir do momento em que começou as primeiras reencarnações dos capelinos nos primatas, né, que nós chamávamos uma ramificação dos primatas, que posteriormente nós passamos a chamar de australopithecus, o que aconteceu? Essa raça começou a se aprimorar, né? Então, ele foi ficando erecto, né? Ele foi caminhando com 2 pernas, sem ter que apoiar os braços no chão,
ele desceu das árvores, ele foi catar sementes no chão, ele começou a conviver mais no chão do que nas árvores, depois ele foi procurar abrigo nas cavernas, ele formou clãs, né, constituído de machos, alfas, e das fêmeas e dos filhotes, os primeiros grupos familiares formando as clãs. E aí esse grupo civilizatório se espalhou, né? Não só ali daquela região da África, né? Que era, a gente chamava de Pangeia, né? Porque era um único bloco, um único continente. Tanto é que isso é verdade, que quando começou as primeiras divisões dos continentes, né? Nós temos o Estreito de Bering, que é por onde esses homens passaram e chegaram às Américas, né? Então, tudo isso foi acontecendo de forma milenar, não é nem milenar, porque, como a gente sempre fala, o progresso não se dá em saltos quânticos, não é do dia para a noite. A observância das leis físicas é rigorosíssima, sabe? Não se burla a lei física. Tanto que Jesus precisou passar por um útero humano, né? Em respeito às leis físicas de cada planeta, de cada mundo. Nenhum ser, por mais evoluído que seja, ele descumpre com essas leis, né? Então, essa coisa que você fala assim do milagre, o milagre aconteceu e assim, assado, entenda que o que vocês entendem como milagre, ele é uma lei física que você não compreende ainda, né? Como, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui muitas vezes, de quando eu visitava Roraima, no tempo dos Yanomamis, eu tive a oportunidade de passar um Réveillon no meio da floresta, numa pista que se chamava Acriana, bem no meio da floresta amazônica, lá em Roraima, onde tinha uma grande tribo dos Yanomamis. E quando nós soltamos os fogos para comemorar a passagem da meia-noite, os índios desapareceram na floresta. Eles foram aparecer 3, 4 dias depois que começaram a aparecer. Primeiro veio o pajé, o cacique, os líderes da tribo começaram a vir, querendo entender o que era aquilo, porque para eles, os fogos de artifício, imagina que fenômeno que foi esse para eles. Era um milagre. E para nós era o quê? Tecnologia. Né? Então, entender essas coisas todas, e o objetivo desse estudo, né, que tem como meta estudar as questões psíquicas, os transtornos psíquicos que todo mundo está passando, todos, de uma maneira ou de outra. Se não está com depressão, está com ansiedade, se não está com ansiedade, está com angústia, aí vem os transtornos bipolares, vem as obsessões, vem a fascinação. Fascinação, então, fascinação está assim, rastreando que nem pólvora. Porque a fascinação é o pior tipo de transtorno psíquico e obsessivo que existe. Por quê? Porque a pessoa não admite, em hipótese alguma, que ela está com algum tipo de transtorno. Então, uma coisa que a gente costuma sempre falar é o seguinte: se você vai a um supermercado, você vai lá para comprar mais ou menos 1 quilo de batata, 1 quilo de cenoura. Aí, se você começar a chegar lá, contar as batatas, tem que dar 1 quilo, não pode dar 1,1 kg, não pode dar 900. Você começa a contar quantas cebolas você vai levar, porque tem que ser aquele tanto certinho. Cuidado. Você está entrando numa linha de fascinação que facilmente vai se transformar em transtorno obsessivo compulsivo, aquilo que vocês chamam de TOC. Tudo isso é de fundo espiritual. Tudo isso. Então, o que acontece? Nós somos um livro aberto.
para a espiritualidade. Nós somos um livro aberto. Eles não nos enxergam, é interessante vocês entenderem isso. Eles não nos enxergam pela nossa facies, pelo formato do nosso rosto, pela cor do nosso cabelo. Eles não nos enxergam dessa forma, até porque eles não têm olhos materiais. Vocês estão entendendo isso? De que maneira que eles nos veem? Eles nos veem pelos chakras. O nosso chakra, ele é a nossa impressão digital espiritual. Vocês entenderam? Cada ser humano tem uma identidade chakral. Ele tem uma identidade chakral. E é por isso que é tão renitente aquela assertiva, brilha a vossa luz, mantenha esse chakra elevado, mantenha esse chakra alinhado, iluminado, através de quê? De pensamentos salutares, né? Por quê? Porque a espiritualidade superior vai te enxergar pela luz que você emite. A espiritualidade inferior vai te enxergar pelas suas sombras. O que é maior em você? Que tipo de companhia você atrai? Né? Então, o objetivo desse estudo é nos situar nesse mundo de coisas, nesse estado de coisas, né? Para que a gente entenda o nosso papel. Então, os mentores estão nos trazendo um estudo da história, que não é a história contada nos livros, embora muitos pontos coincidam, mas é a história do ponto de vista espiritual. Né? Eu confesso a vocês que até hoje eu estou encantada com a história de Nero. Encantadíssima. Né? Porque eu não tinha noção, né, de tanto projeto espiritual para uma reencarnação, para o sucesso de uma reencarnação. E aí você fala assim, então por que não alcançou êxito? Não alcançou êxito de um ponto de vista. Aí você se pergunta, por que a história omitiu que ele ajudava tantos pobres? Por que a história omitiu que ele era amado por todos os miseráveis? E toda a história só mostra que ele era um déspota, um assassino, um criminoso que mandou matar a própria mãe e etc. e tal. Quem era a mãe dele nesse contexto? E quem é que ele matava? Eram os pobres? Não que tivesse que matar rico tem perdão, não é isso. Mas é para a gente entender que a história é parcial, ela conta só o que é interessante para ela. Foi o que a igreja fez. Né? Então, é isso que nos leva a estudar essa obra com tanta profundidade. Né? Então, nós estamos aí no 13º parágrafo, né? Um ano estudando esse segundo capítulo. E a grande pergunta que esse parágrafo nos faz é até quando seremos os gênios demolidores e perversos? Até quando? Será que a gente ainda não cansou? Né? Até quando nós seremos gênios demolidores e perversos, ao invés de servos leais do Senhor da vida? Nós temos sido soldados dos exércitos da ilusão. Olha, hoje nós vamos falar de Napoleão Bonaparte, né? Cabe bem aqui. Soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob os aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras,
deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Então, é a partir desse parágrafo que nós estamos fazendo esse estudo. Na semana passada, nós vimos, né, um pouco da Revolução Francesa e os motivos pelos quais aconteceu essa revolução. Lembra que antes da Revolução nós tivemos dois grandes movimentos. O primeiro grande movimento é o movimento do Renascimento. Quando é que surge esse movimento? Lembram que a Idade Média ela foi marcada indelevelmente pelos desmandos da Igreja Católica, que instituiu, né, um tribunal, que ela chama de um tribunal santo, e instituiu o Santo Ofício. Ou seja, é um tribunal que ela deu autorização para julgar, condenar, executar, né, as penas que julgasse adequadas a todos aqueles que se opusessem aos ensinamentos ou aos dogmas pregados pela igreja. Mas nós vimos que não era somente isso. Todo aquele que fosse inimigo, né, de um amigo da igreja, mesmo que ele fosse católico, devoto e tudo mais, ele recebia uma pecha de feiticeiro, ou de homossexual, ou de cigano, ou de judeu, e ele era condenado. Né? Então, as mulheres, então, foram as maiores vítimas, né, da Inquisição. Porque a mulher, primeiro que ela não era considerada como ser humano, né? Ela nem tinha um lugar para ela no paraíso, para quem não sabe. E segundo, porque a mulher ela era culpada de despertar no homem qualquer tipo de desejo pecaminoso, inclusive no clero, porque a igreja praticava orgias horrorosas, né? Eu não vou entrar nesse mérito, vocês podem pesquisar, né, o que acontecia nos conventos, atrás dos portais do convento, e mesmo entre os padres inquisidores que julgavam essas pobres mulheres. O que eles faziam com essas pobres mulheres, né? Então, as pessoas se cansaram daquele estado de coisas que tinha em toda a Europa. A civilização estava... Era uma réplica de capela, né? Uma réplica de capela. Então, havia ali todo tipo de desmando, um sistema político absolutista, né? Agora, um absolutismo que, na verdade, nem o rei mandava, porque era a igreja que mandava. Então, havia um poder partilhado, né, entre a nobreza e o clero. E aí as pessoas foram se cansando e tudo mais, e Jesus começou a enviar, então, emissários para começar a mudar esse estado de coisas. Lembrando que esses emissários, numa geração, eles não conseguiriam transformar essa situação. É como eu disse aqui há alguns anos atrás, algum tempo atrás, quando vocês tiveram uma grande crise política, eu disse, olha, isso não vai se resolver de um ano para o outro. É preciso que haja uma nova geração e essa nova geração seja educada para mudar esse estado de coisas, para não mais ser corrupta, para não mais ser politiqueira, né? Então, 30, 40 anos para começar a mostrar os resultados efetivos. E assim era. Jesus começou a enviar emissários, né? E esses emissários começaram a trazer novas ideias, né?
através das artes. Por quê? Porque eles não podiam falar abertamente. A Inquisição, ela estava ali atuando. Então, eles começaram a vir grandes artistas, e principalmente, né, nas obras plásticas e nas esculturas, nas pinturas e em todo tipo de obra nesse sentido, eles vieram trazendo uma contestação silenciosa, artística, de maneira que passava pela censura da igreja, que era burra. Ela era burra, ela era cega. Porque ela só via assim, ó. Ela só via literal. Então, por exemplo, a mulher que era chamada de feiticeira, de bruxa, de pecaminosa, né? A mulher que tinha que se cobrir, que tinha que fechar o seu rosto, enfim. Essa mulher começou a vir nas obras de arte de que forma? Nua, bela, né? E começou a se evocar a presença dos deuses que eram condenados pela Inquisição. Eu dei o exemplo aqui da a deusa, a Vênus de Milão, né? Que vem uma obra de arte do Renascimento. Então, esse movimento se chama movimento renascentista. Renascer daquela escuridão que era a Idade Média ali, com o clero no controle. Né? Então, veio esse movimento renascentista onde emergiram, né, esses primeiros luminares enviados por Jesus através das obras que estão aí até hoje e que são obras fantásticas, né? Existem esboços de matéria-prima, de obra, de tecnologia que esses artistas pintavam, esboçavam e que até hoje estão aí. Alguns já foram inventados, outros nem foram inventados ainda, né? E o Renascimento, ele então dá força para que surja um outro movimento. Por quê? Porque já estava vindo uma nova geração de avatares, de espíritos de escola enviados por Jesus, que começou a renascer em toda a Europa, e eles já vêm com a geração do Renascimento ali atuando. Então, eles se sentem mais fortalecidos para criar um novo movimento que se chama Iluminismo. E por que se chama Iluminismo? De iluminar, de clarear aquela escuridão da Idade Média. Então, qual é a primeira providência que esses filósofos, esses pensadores, esses artistas do iluminismo fazem? Né? Eles rompem com a igreja. Eles criam um movimento à parte e eles, então, começam, né? Eu já contei a história de abrir a cabeça, de procurar a alma e tudo mais. Eles rompem com a igreja e eles criam uma força que bate de frente com a igreja. Fala, aqui não, você não vai mandar mais ninguém para a fogueira. Acabou a fogueira. Então, eles instituem um novo Deus, uma nova deusa, e dão nome a essa deusa de razão. É o que eu falei dos extremismos. Né? Então, eles entram com a razão e eles rompem com a igreja, né? E eles vão trazendo novas ideias e eles vão trazendo progresso sobre todas as áreas. Aí vem o advento das ciências. As ciências se desprendem daquele tronco original que é a filosofia, né? Então, vem o galho da geografia, vem o galho da astronomia, vem o galho da engenharia, da matemática. E aí vem o avanço de tecnologias, como a de Gutenberg, por exemplo, que cria, né, as prensas, e aí, a partir das prensas, tem condição de se reproduzir textos com muita rapidez, porque era tudo à mão, e aí começa a se reproduzir textos. Isso é um avanço necessário para o que havia de vir posteriormente. Né? Então, foi uma revolução, o iluminismo. Eu, particularmente, digo que o iluminismo não passou,
como os historiadores anunciam, que não houve um fim para o iluminismo. O iluminismo está se desdobrando, porque ainda tem muito das trevas medievais, né? Se você olhar para algumas regiões da África, alguns hábitos antigos, se você olhar para o que acontece na Síria, em algumas regiões do Oriente, você vai entender que ainda tem muito das trevas, né? Que hoje não está mais nos braços da Igreja Católica, porque tomaram outros rumos muito e exatamente pela revolta com a Igreja. Então, se você começar a entender o islamismo, por exemplo, e os espíritos que estão ali reencarnados no Islã, você vai entender que esses espíritos são espíritos vítimas da Igreja Católica e que odeiam religião e que têm um fanatismo por Deus exacerbado, né? Mas que não coloca esse fanatismo a serviço da fraternidade, como era de se esperar. Né? Então, o que acontece? Vem o iluminismo, dá todo esse enfoque, essas transformações, essa revolução, não é uma revolução cientifista, é uma revolução humana. Então, preste atenção. A primeira grande revolução, há 10 mil anos atrás, que é a revolução agrícola, quando o homem descobre que pode jogar uma semente no chão e que ali vai nascer uma árvore com frutos, e que ele não precisa ser nômade mais. E eu considero como o iluminismo a segunda grande revolução. Por quê? Porque eles falam na revolução industrial, né? Mas a revolução industrial só foi possível porque houve o iluminismo, né? Então, a igreja pregava que só se era possível ser feliz se você fizesse tudo bonitinho e fosse para o paraíso, e o iluminismo pregava que não, que você podia ser feliz aqui na Terra, desde que você tivesse condições de trabalhar, receber, comprar bens que te trouxessem felicidade, bem-estar. Então, começa essa disputa entre o que a igreja podia fazer e o que os bens materiais podem fazer. E aí a gente também discorreu, né, sobre essa questão aí do início do consumismo. E aí, então, já no finalzinho do iluminismo, segundo os historiadores da Terra, né, ocorre uma outra grande mudança, uma outra grande revolução, que é a Revolução Francesa, né? Então, essa Revolução Francesa, ela vai se caracterizar pela distorção que tem entre a classe dominante, a classe déspota que domina, nobres e clero, né? E a realidade econômica daquele povo que vivia na miséria, sem nenhuma condição sanitária. Vocês estão aí às voltas com um vírus, mas vocês têm todas as condições sanitárias que vocês precisam. Se não honra, é porque não querem. Se não mantém distanciamento, é decisão individual. Se não cumpre com as normas de higiene, é problema de cada um, mas que vocês têm, vocês têm. Agora, naquela época, gripe espanhola, peste negra e outras coisas do gênero, as pessoas estavam condenadas à morte, porque não havia recursos que pudessem aliviar. Os recursos sanitários eram mínimos. A penicilina estava sendo pensada e não havia. E quando Pasteur faz toda aquela abordagem sobre os antibióticos, por exemplo, não havia produção massiva. Agora, pensem comigo, a peste ela graçou por todo o planeta, claro que com muito mais intensidade na Europa. Londres, Paris, que eram os grandes centros, né, de população, podiam ter recurso de comunicação. Olha,
descobri aqui um medicamento que é capaz de minimizar os efeitos dessa doença. Então, tá, chega lá. Até que chega matéria-prima, como que faz? Como que prepara? Já morreu todo mundo. Já morreu todo mundo. Né? Então, a vacina de vocês levou alguns meses para ser preparada, testada e aprovada, e vocês dando birra e arrancando os cabelos. Né? E pensem que essas descobertas nem chegou no terceiro mundo. Nem chegou. Né? Então, estava na sorte. Outra coisa, o que a Revolução Francesa mostrou? Mostrou o descontentamento da população contra os desmandos desse poder absoluto. Gente, uma coisa é você ficar com fome, passar fome por alguns meses. Você pede ajuda aqui, você pede ajuda ali, você bate no vizinho, você bate num parente, você vai tentando, você vai. Uma coisa é a minoria da população passar por uma situação dessa. Outra coisa é a grande maioria da população viver esse estado de coisas, não ter a quem recorrer e ver que os seus governantes estão lá construindo castelos, palácios, dando festas suntuosas, gastando horrores de um dinheiro que faz falta para o povo. Então, o povo estava passando fome. Chega um momento que junta 10 conversando sobre a mesma coisa, passa para 20 falando sobre a mesma coisa, passa para 30 falando sobre a mesma coisa. Aí aqueles pensadores, jornalistas, intelectuais, pessoas que têm um determinado, advogados, juristas, começam a ouvir esses clamores. Eles falam, olha, está na hora da gente fazer alguma coisa. Né? E aí foi que aconteceu essa Revolução Francesa, né? Idealizada, né? Por homens como Marat, Robespierre, né? Que foram os grandes nomes aí da Revolução Francesa, mas outros, né? Diderot, Voltaire, Rousseau, que estavam reencarnados lá entre eles. Quem que era Diderot, Voltaire, Rousseau? Eles estavam lá no Renascimento. Eles estiveram lá no Renascimento, fazendo aquela revolução artística, filosófica, intelectual, para tentar ir plantando novas ideias na cabeça das pessoas. Né? Então, eles estavam ali novamente, eles vieram daquele renascimento italiano, reencarnaram na França, para quê? Para dar prosseguimento nessas transformações humanitárias. Né? Pois bem, então aqui agora a gente já pega referência no Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, falando um pouco sobre o karma coletivo que a França angariou para si, como país, a partir da Revolução Francesa. Ora, se a Europa como um todo, e se principalmente Portugal e Espanha, a Península Ibérica, angariou um karma coletivo monstruoso, fosse pela Inquisição, e principalmente a Portugal e Espanha, que além da Inquisição, a Espanha foi um país que trabalhou muito a Inquisição, né? Além da Inquisição, eles também tiveram outro grande karma angariado, que foi o expansionismo, né? Marítimo, com fazendo as colônias, mas com a dizimação dos povos dessas colônias, né? Principalmente dos povos indígenas e da escravização dos povos africanos. Né? Para quem não sabe, tentaram escravizar os japoneses também, mas não deu muito certo. Né? Então, alguns espíritos, né, tentaram implantar na França
o mesmo tipo de ideias que já estavam adiantadas no Reino Unido, né? Para se ter uma ideia, já havia o parlamentarismo já estava instalado na Inglaterra desde 1688. E os Estados Unidos, que era uma colônia, né? Ela já estava independente desde 1776, né? Mas lá na França, alguns espíritos que foram enviados para cumprir, prestem atenção nisso aqui para vocês fazerem relação com Bonaparte. Alguns espíritos que foram enviados para a França para colocar na França um parlamentarismo, né, uma democracia lá da Grécia, eles não conseguiram, que foi Marat e Robespierre, né? Então, eu não vou entrar aqui no detalhe de quem foi cada um, não, porque vocês podem ler isso aí nos livros. Mas por que eles não conseguiram? Pelo excesso de violência praticado por eles durante o período revolucionário. Principalmente Robespierre. Robespierre, ele se excedeu, e era um espírito em que se confiou a ele. Vocês falam muito de Bonaparte na doutrina espírita, né? Mas Robespierre, e é aí que você precisa entender. Nós vamos ver aqui a frase de Emmanuel, vocês vão entender. Muitas vezes, um espírito que vocês chamam assim, de espírito de luz, ou um espírito missionário que vem para uma missão, ele não é propriamente um João Evangelista, um Francisco de Assis, doce, um Chico Xavier, puro amor, doçura. Ele tem que ser incisivo. E Robespierre, ele é um alambaque evoluído. Um alambaque que conseguiu um patamar evolutivo. Então, ele vem para colocar o parlamentarismo na França. Mas aí ele, né, se perde no meio das suas ideias e aí ele fale na sua missão. Literalmente, ele entra em falência, porque o que era proposto para ele não foi cumprido, né? E aí, qual foi o outro karma coletivo da França? O próprio Napoleão, né? Porque da mesma forma que Robespierre e que Marat, Napoleão ele vem para uma missão, ele é conclamado a essa missão juntinho com Kardec. Jesus, né, chama o seu conselho, o conselho, então, se dirige a Napoleão e a Kardec, passa para os dois as suas missões. Né? Os dois aceitam essas missões, estão prontos para essas missões. Napoleão antecipa Kardec, naturalmente. Para quem não sabe, Napoleão frequentava as sessões espíritas, que estavam começando, as sessões de magnetismo, que já existiam, e ele frequentava. Ele consultava espíritos. Deve ter alguma coisa em algum diário dele, algum escrito dele, que fale sobre isso, né? Então, o que foi o grande problema de Napoleão? Foi o despotismo com que ele se encouraçou, escravizando os outros povos. Ele sabe o que é escravidão. Então, ele não podia escravizar. E ele escravizou. Então, ele adquiriu esse karma para a França. A França ainda não cumpriu esse karma, né? Mas tá, como que vocês falam? A bala na agulha, né? Então, não tem como fugir dessas questões. E se, às vezes, a gente pensa que vai cumprir esse karma por uma guerra, por uma bomba que vai soltar. Não é isso, gente. Nem sempre é isso. Nem sempre é dessa forma, né? Bom, então, continuando. Isso aqui é interessante vocês acompanharem comigo o pensamento de Emmanuel.
Aí eu saio lá do caminho da luz e venho para o Paulo Estevão, né? Vamos entender essa frase de Emmanuel. Compara o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Primeira coisa, evangelho não é um livro, é um modus vivendi. Tá? Primeira coisa. O livro é uma referência para te lembrar de como que devem ser suas atitudes. Tá? Então, ele fala que compara o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Né? Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Tá? Vários tipos de trabalhadores. A gente, às vezes, não entende um espírito de luz, né, que, às vezes, vem e você fala assim, como que esse cara podia estar reencarnado lá entre os nazistas? Você entendeu? Mas a função dele está lá, para cumprir o papel dele lá. Outra hora você não entende algum grande líder, e que ele foi um grande líder, mas ele foi déspota. Se ele não tivesse sido déspota, ele não teria sido seguido pelo seu povo. Então, tem umas coisas assim. Agora, olha esse último trecho da fala de Emmanuel. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Então, algumas missões, como a de Marat, de Robespierre, de Napoleão, não entraram em falência, gente. Eles não deixaram de cumprir as suas missões. Eles exageraram, é diferente. Eles extrapolaram, por quê? Porque eles se deixaram levar pelo gosto prazeroso, momentâneo da autoridade, do prazer, né? Mas o que eles tinham que cumprir, eles cumpriram. Então, é preciso que, às vezes, venham espíritos missionários que vêm com instrumentos rudes na mão, separar o joio do trigo, desfazer cipoais intensos. O que são cipoais? Os espinheiros que se fecham. Precisa cortar isso para iluminar os caminhos. Né? Então, a gente, às vezes, fica sem entender como que Jesus permite que isso aconteça. E é por isso que eu sempre falo, esse planeta tem dono. E o dono desse planeta é um proprietário muito presente. Ele sabe o que está acontecendo na casa dele. Não está à mercê do povo, não. Porque as pessoas ficam achando que o planeta Terra está desgovernado, sabe? Que está aí com a minoria fazendo o que quer e o que não quer, mas não é assim, não. Então, hoje, eu não sei se ainda vai ter muito tempo, mas nós vamos falar um pouco, se não conseguirmos terminar hoje, a gente termina depois, sobre esse soldado de Jesus, esse grande soldado de Jesus, que foi Napoleão. Um soldado que se tornou imperador da França, né? Aqui, para facilitar o entendimento de vocês, meu canal achou essa ilustração e me apresentou, eu achei pertinente, porque eu já fiz até uma cronologia aqui para vocês desses últimos estudos, né? Vindo lá da Inquisição até a Revolução Francesa. Mas olha só, 1789, né? Estava tendo ainda essa Revolução Francesa, né? Ainda estava em vigência, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. E é justamente aí que vem Napoleão para fazer prevalecer esses ideais, principalmente de liberdade e de fraternidade, né? Então, vem Napoleão, ele se torna imperador
por pouquíssimos anos, né? 15 anos, se não me engano, qualquer coisa assim. E aí ele domina toda a Europa. Isso é familiar para vocês? Um imperador dominando uma... Isso é velho, né? Isso é velho. Vem antes de Roma, na Grécia já acontecia. A primeira grande expansão foi a expansão dos macedônios, dos gregos, né? Então, ele domina toda a Europa, né? E esse domínio da Europa que eu falei, dominar a Europa não é o problema. Qual é o problema? A escravização desses povos, né? E usurpar os bens desses povos. Bom, ele tinha que preparar caminho para quem? Para Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, ele nasce enquanto Napoleão ainda estava vivo, enquanto Napoleão ainda era imperador. E esse, quando a gente for estudar Kardec, esse é um dos motivos pelos quais os pais de Kardec mandam ele estudar fora da França, na Suíça, por causa daquele estado de coisas que estava acontecendo na França. Pois bem, Allan Kardec, ele foi contemporâneo de Napoleão, que era um missionário que foi convidado a vir à Terra junto com ele, né? E ele, então, instaura a doutrina, ele codifica a doutrina dos espíritos como filosofia e ciência. Não se esqueçam disso, tá? E aí, em 1857, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, tá certo? Só que enquanto Kardec estava nascendo, ele nasceu em 1804. Em 1808 e 1828, 1821, o que estava acontecendo? A corte portuguesa estava vindo para o Brasil. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E por que eles estavam vindo para o Brasil? Porque a Inglaterra estava caçando. Porque Portugal, né, ia ser invadida, porque a Inglaterra estava ali no encalço da família real portuguesa. Então, eles vêm para o Brasil. O Livro dos Espíritos só chega no Brasil em 1875. Só desse livro chegar no Brasil, não se esqueça que Dom Pedro II é um grande avatar reencarnado aqui no Brasil, hein? Né? Princesa Isabel. E aí esse livro chega em 1875, Dom Pedro II conhecia esse livro, e em 1888 acontece o quê? A abolição da escravatura. E em 1889, o Brasil se torna uma república. Né? Então, percebam, por que esse resumo? Para vocês perceberem que Jesus estava ali, ó, semeando um punhado de sementes para agora. Lembra que eu falei que a transição planetária começou antes? Aonde que a transição planetária começou, que vocês acham? Lá no iluminismo. Né? A transição planetária, porque o tempo para vocês é muito longo, porque o corpo físico de vocês é muito perecível. Mas para nós, olhar 100 anos, 200 anos, 500 anos, é rápido. Então, a transição planetária, ela começou lá, e eu vou dizer mais para vocês. Ela começou quando, né? Saturno, planeta Saturno, naquela transição que ele faz no céu, ele se alocou na constelação da Cabra. Né? Porque ele é o regente da Cabra. Quando se faz os estudos místicos dos astros. Né? E isso aconteceu em 1857.
Só veio acontecer agora. De novo, novamente. Só veio repetir agora. Então, será que não está tendo uma nova revolução agora? E que tipo de revolução é essa que nós estamos tendo agora? É uma revolução tecnológica? Não, porque ela já aconteceu. É uma revolução industrial? Não. É uma revolução filosófica? Não. É uma revolução quê? Espiritualista. Observem que todas as pessoas estão buscando qualquer faceta espiritualista em que ela se identifique. Né? Então, vamos lá. Vamos entender esse mocinho aqui, né? que veio para a nossa vida, né? Para poder trazer progresso. Então, ele vai ficar por 15 anos no poder, de 1799 a 1815. Né? A política europeia está toda centrada na sua figura carismática. E tinha que ser carismático. Ele era um homem carismático. Primeiro, que ele era um homem inteligentíssimo, um homem brilhante, uma mente, a ciência que ele mais gostava. Vamos ver se a Júlia sabe qual que era a ciência que Napoleão mais gostava. A Júlia sabe muitas coisas. Não sabe, Júlia? Não sabe, João? Que psicologia, João? Ele gostava de matemática. Matemática, né? E ele era um estrategista. Então, ele era um grande líder político e militar. Durante os finais ali da Revolução Francesa, ele esteve lutando. Ele esteve nas frentes das batalhas, né? Ele estava ali durante esses últimos estágios da Revolução Francesa. E ele aproveita-se disso para se impor, porque ele vai de general, de soldado a general, de general a imperador. Ele possuía um espírito que era compatível com as ideias iluministas que Jesus propôs para ele. Né? Então, ele era criativo, ele era imaginativo, ele estava pronto a repensar as coisas, ele veio muito firme com a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Ele veio com isso muito forte dentro da cabeça dele. E, além da matemática, que a história talvez não diga para vocês, ele se interessava pela história da civilização, ele gostava muito do direito, né, de estudar a jurisdição, né? E por isso ele fez um grande trabalho nessa área. Se tornou parte da história, criou leis, né, que estão aí até hoje, e se tornou memorável. Só não evitou que fosse assassinado, né? Bom, como que era a personalidade desse baixinho? Ele era um homem muito contraditório. Por exemplo, ele era um déspota para Josefina, né? Ele era uma pessoa indiferente com a família. Ele não dava atenção para a família, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era amoroso e amigável e sociável com seus amigos, gostava de estar entre os amigos, era simpático e tudo mais, né? Ele cultivava maneiras muito rudes, ele era muito ambicioso, herança de Capela, né? Ele perdia as estribeiras facilmente, porque isso era típico de um general, né? Gritava com seus soldados, mas amava os seus soldados. Ele sabia o nome de todos os seus soldados que estavam por perto dele. Se o soldado dissesse para ele, ele passava por um soldado, qual que é o seu nome, meu filho? Eu me chamo Jean. Se ele ficar 100 dias sem ver o Jean, quando ele cruzasse, Jean, está tudo bem com você? Então, ele tinha essa mente memorável, né? Mas se ele jogava com os amigos, ele escondia a carta, ele trapaceava no jogo, né? Ele era malandro,
né? Então, ele tinha essas coisas, né? Mas ele era carismático. Hitler não era carismático? Hitler era carismático, não era carismático para a civilização atual e para os judeus. Mas para o povo alemão ficava extasiado diante de Hitler. Ele era carismático. Ele hipnotizava pela oratória. O Napoleão subia no cavalo dele, ia andando, viajando entre as tropas, conversando, comendo no chão com os seus soldados. O que o soldado comia, ele comia. Não tinha aquele protocolo. Ele era amado pelos soldados dele. Os soldados dele davam a vida por ele. Né? Então, essas contradições é interessante da personalidade desse homem. Né? E outra coisa, como líder, ele era um grande líder. Ele era estrategista, ele sabia fazer os planos financeiros, os planos jurídicos, os planos militares, para depois colocar tudo isso. Ele tinha tudo em mente. E, com isso, ele delegava pouco poder. Ele trazia tudo para ele. Mas, ao mesmo tempo que ele se tornava autoritário, porque ele trazia tudo, ele não delegava funções, ao mesmo tempo ele inspirava as outras pessoas, né? E as pessoas tinham prazer em servi-lo. Sabe aquela história de você ainda dizer muito obrigado para quem está te escravizando, assim, muito obrigado por ser seu escravo, né? Então, ele tinha essa convicção de ser o salvador, não da França, mas de toda a Europa. Ele queria que a França se tornasse a Europa e que a Europa fosse a França. Esse era o ideal dele. Uma obsessão que o levou, claro, à ruína, né? Bom, quem foi Napoleão Bonaparte? Alexandre o Grande e Júlio César. Vou falar dessas duas principais reencarnações. Ele teve outras reencarnações ao longo do tempo, claro, mas eu vou falar dessas duas reencarnações. Para os espíritas que gostam de consultar as obras que falam sobre isso, está aí Cartas e Crônicas do Chico Xavier, né? Então, como Alexandre o Grande, qual era a característica de Alexandre o Grande? Ele era um conquistador, não é isso? Ele ampliou o reino da antiga Grécia, da Macedônia, no limite máximo que ele pôde. Só que, o que Alexandre tinha como característica? Ele não escravizava os povos. Por onde ele passava, ele dominava, ele mostrava ao rei daquele lugar: olha, meu exército é 100 vezes maior que o seu, eu vou te destroçar. Vamos chegar num acordo? Você se torna parte do meu reino, você vai me pagar impostos anuais e fica tudo como está. Sua cultura, seu povo, tudo do jeito que está. A única coisa que eu quero é que você ensine a sua cultura para o meu povo. Então, o que ele fazia? Deixava soldados dele naquele lugar para se casarem com moças daquele lugar e viver naquele lugar. Claro que esses soldados eram seus espiões, mas aí já é outra história. Claro que esses soldados cobravam os impostos, falava para Alexandre, a produção aqui foi de tantos toneladas de grãos, por exemplo. Então, Alexandre sabia se o rei estava sendo honesto ou não. Mas havia paz. Não havia atrito civilizatório. Muito pelo contrário. Isso ampliou a civilização. Miscigenou raças. Foi um grande... De uma coisa ruim, que era a conquista de povos, se transformou numa coisa boa. E tem mais, ele nunca perdeu uma batalha. Se os livros de vocês falarem isso, é mentira. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele morreu invicto. E tem mais, ele respeitava os seus inimigos. Tanto que Dário foi o único que nunca cedeu a ele. Ele falava, Dário, mandava os mensageiros, Dário,
entrega a Pérsia. Dário fala assim, morro, mas não te entrego. Morreu. E quando ele soube que Dário morreu, ele chorou por mais de uma semana, copiosamente, porque ele respeitava, ele dizia, aqui tinha um grande adversário com quem valia a pena lutar, porque era íntegro, porque era justo, era uma luta limpa, né? E depois ele vai ser Júlio César, Caio Júlio César, imperador romano. Também um líder militar e político. Também expansionista, conquistador de reinos para ampliar o Império Romano, né? Então, ele foi considerado um dos maiores comandantes militares da história, né? Então, antes de ser Napoleão Bonaparte, ele teve outras reencarnações, mas as duas mais significativas são a desses dois imperadores. E aí vocês entendem por que ele quis se tornar imperador? Era muito forte nele a coroa na cabeça, né, João? Era muito forte. A coroa não estava ali, mas ele sentia, né? Então, ele não se contentou em ser um presidente republicano, em ser o general ou o parlamento, ele não se contentou, ele queria ser o imperador. E né? retornou mais recente? Retornou sim. Robespierre reencarnou aqui no Brasil como mulher, né? E todos eles, isso é sucessivo. Isso é sucessivo. Kardec não voltou, né? Se Kardec voltou, ele voltou perto de Kardec, né? Então, vamos lá. Quais são as principais realizações de Napoleão? Olha só a missão dele aqui sendo cumprida. Na França, ele cria um ensino controlado pelo Estado. O que significa isso? Primeira coisa, ele institui o ensino público. Naquela época, o que existia na França era o seguinte, só os ricos tinham direito às escolas, ao estudo, né? Então, ele cria um ensino público na França e obriga que todos os franceses tenham direito ao estudo gratuito, principalmente os jovens, porque as crianças não iam para a escola, muito crianças, como se vai hoje, né? Ele promove uma reforma educacional completa na França. Completa. Instituindo ciências que deveriam ser ensinadas, né? Modernizando a matemática. Inclusive, Allan Kardec dá prosseguimento nessa modernização da matemática. Porque, como Leon Denis, como Hippolyte, né? Ele escreve livros de matemática com as reformas necessárias, dando continuidade ao que Napoleão tinha iniciado. E o que ele faz? Ele instala colégios, liceus por toda a França, como se fossem os colégios estaduais de vocês, as escolas estaduais de vocês. Então, além do ensino público, que cada região da França era obrigada a manter, ele foi criando os grandes colégios, que dava formação integral para os franceses, desde a alfabetização até a formação superior, numa única escola. Então, eram os grandes liceus, né? O que mais que Napoleão faz como uma das suas grandes realizações? Ele declara a França como sendo um país laico. O que é um país laico? Não tem uma religião oficial. Não era o catolicismo? Então, agora, não é mais o catolicismo. Ele faz a separação do Estado e da Igreja. Lembra que nós falamos que lá no Iluminismo a ciência rompeu com a Igreja? A ciência. Mas e agora? É o Estado que está rompendo com a Igreja. Entenderam a diferença? Né? A ciência não achou a alma dentro da cabeça do homem, falou que aquilo tudo era balela e não queria saber mais de Deus. Aí vem Nietzsche depois, mata Deus e tudo aquilo, né? Mas
Napoleão, ele rompe o Estado com a igreja. Né? Depois ele faz as pazes com a igreja, porque aqui ele expulsa os padres da França. Depois ele fala, não, vocês podem voltar, mas vocês não têm terra aqui mais, não. A terra que vocês vão morar é da França, é da coroa. Né? E o que mais de importante que ele faz? Qual é a sua maior realização? Ele promulga o Código Napoleônico. O que é esse Código Napoleônico? É o que escreve os direitos humanos, né? Ele garante a liberdade individual, a igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada, o divórcio e adota o primeiro Código Comercial. Muito moderno, não é? Né? Só de escrever essa promulgação, ele já adquiriu lá no plano espiritual bastante lenitivo para suas ousadias, né? Então, essa nova Constituição que foi promulgada por Napoleão, ela não vai reger somente sobre a França, ela vai prevalecer sobre toda a Europa. Toda a Europa vai se basear nesse código napoleônico, inclusive os Estados Unidos. Então, ele vai servir de referência para várias constituições de diferentes países. Né? Essa concordata com a Igreja Católica, né, depois faz com que ele aceite os padres de volta ao território francês, conforme eu falei, mas ele toma as propriedades da igreja e ele permite que eles fiquem na propriedade, mas como inquilinos, vamos dizer assim. Né? Ele cria o Banco da França, o Banco Francês, e ele cria a moeda conhecida como franco. E essa moeda, ela durou até a instituição do euro. Né? Então, tudo isso feito por ele. O que mais que ele faz? Ele reestrutura o aparelho burocrático. O que significa isso? Depois de toda aquela instabilidade da Revolução Francesa, guilhotina todo mundo, mata o Marat, morre os líderes todos, o país fica perdido, não tem quem que está segurando as rédeas desse país. Então, ele vai lá e assume isso. E ele centraliza o poder em torno dele. Ao centralizar o poder em torno dele, ele promove o quê? Estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade social, né? Então, ele fortalece as fronteiras da França que estavam sendo invadidas, né? Tudo isso ele faz, né, em 15 anos. E aí eu fico vendo determinados políticos aqui, fica 4 anos, vão mais 4 anos, depois coloca mais 4 do filho, depois coloca mais 4 da esposa. No fundo, é eles que mandam e não fazem nada. Porque estão o quê? Apenas tirando proveito. Né? Então, ele vai de soldado a general, de general a primeiro cônsul, que é quando ele centraliza o poder em torno dele, e de primeiro cônsul ele sente aquele prazer gostoso do poder, ele se auto-intitula imperador. Ele se auto-intitula. Né? Então, ele fez grandes progressos na França, grandes progressos em todas as áreas. Ele recuperou a economia pós-Revolução Francesa, ele colocou ordem em todas as áreas, ele pôs as crianças na escola, ele promoveu uma administração justa, né? Mas o que ele fez em contrapartida? Está tudo bem aqui em casa, então vamos caçar encrenca com a casa dos outros. Ele começou a entrar em conflito com todas as grandes potências europeias da sua época. E aí promoveu, né, grandes guerras, as conhecidas guerras napoleônicas, até chegar na Guerra da Rússia, que aí ele, né, aí ele apanha, ele uma campanha
desastrosa que decretou o seu declínio, né? E do qual ele nunca mais se recuperou. Gente, nunca invadam a Rússia. Olha o que aconteceu com Napoleão, olha o que aconteceu com Hitler. A Rússia tem um frio glacial, eles sabem lidar com isso, o resto do povo não sabe. Mas é só por causa disso, Né? mestre? Não. Né? Bom, depois ele é derrotado por uma coligação de nações, né? Vamos chamar que são os aliados, os mesmos aliados que derrubam Hitler, né? Então, essa coligação de nações derruba o Napoleão. Ele é exilado numa ilha pequena que chama Elba, mas ele consegue fugir de lá 6 meses depois, alguns meses depois, reassume o poder, novamente ele é tirado do poder, né? Aí ele é tirado do poder nessa batalha de Waterloo, e aí os ingleses somem com ele para uma ilha lá no meio do Pacífico, lá do Atlântico, não sei onde que é, e aí ele vai para essa ilha de Santa Helena, que é onde ele morreu, né? Bom, falando um pouco mais dessas realizações, né? Eu já falei disso aqui, já falei que ele foi um déspota em casa e que foi um amor com seus amigos, né? E toda a sua história está cheia de traços brilhantes e de traços obscuros, né? Demonstrando que a sua personalidade de general sempre foi oscilante entre o bem e o mal. Por quê? Porque ele era um alambaque reencarnado, né? Com as suas vitórias, a garantia a integridade do solo francês, mas, ao mesmo tempo, espalhava miséria e ruína para outros povos, além de escravidão, né? A sua fronde de soldado pôde ficar laureada para o mundo, cheio de tradições gloriosas, né? A verdade é que ele foi um missionário do alto, traído por suas próprias forças, traído por ele mesmo, pela sua fraqueza. O livre-arbítrio, as escolhas, né, ruins que ele fez. Então, veja bem, isso aqui foi tirado do caminho da luz, tá? O destino confia determinadas funções aos mais aptos a executá-las, mas retira-lhes essa concessão tão logo a função se extinga. Tá. Então, esse destino aqui, vamos chamar ele de conselho, que foi o conselho espiritual que convocou Napoleão e Kardec para suas missões aqui na Terra, com a finalidade de acelerar o processo evolutivo da humanidade, ok? Tá. Os grandes ditadores são simplesmente manobrados pelas forças superiores para alcançar seus fins. Olha o que eu estou falando, hein? Aliás, Emmanuel. O que Emmanuel está falando? Os grandes ditadores são simplesmente manobrados pelas forças superiores para alcançar seus fins. Ao contrário do que pensam, isto é, são eles que a impulsionam com seu gênio, visto que os homens só mandam aparentemente, em aparência. Pois quem governa de fato é a providência divina. Aqui, então, explica o seguinte: você tem o governo que você merece, o presidente que você precisa. E quem está por trás disso? Providência divina. Dá um jeito de melhorar a sua índole, o seu caráter, as suas atitudes, o seu governo melhora, reflete em você. Porque você quer um governo limpo, um governo justo, um governo qualificado, mas você não se comporta da mesma forma. Você fura fila, você estaciona em vaga de idoso, você joga lixo na rua, né? Pensa um pouco nas suas atitudes. O dia que você for íntegro, você vai ter um governo íntegro. Agora, leia essa frase novamente. Essa frase é de Emmanuel, não é minha. Então, vocês briguem com ele. Os grandes ditadores são simplesmente manobrados pelas forças superiores para alcançar os seus fins. Ao contrário do que pensam, isto é, são eles, essas forças superiores, que a impulsionam com seu gênio, visto que
os homens só mandam aparentemente, pois quem governa de fato é a providência divina. E aí ele continua. Assim nasce Napoleão. Quem é Napoleão? Um simples instrumento de uma guerra difundidora de novas ideias. A hora que ele começou a pisar muito na bola, o que aconteceu? Ele foi tirado para fora, como um trapo. Tão depressa se exauriu a sua função. Está lá no livro Caminho da Luz. Né? Uma coisa interessante que talvez vocês não saibam. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, logo após a questão número 500, vinha um comentário de Allan Kardec. Vocês sabem dessa história que depois que foi publicado esse livro, ele recebeu alguns sinais de madrugada, batidas, barulhos e tudo mais, e aí ele próprio recebeu, né, por inspiração, que ele deveria rever o Livro dos Espíritos e fazer várias alterações. Vocês sabem disso, não sabem? Uma das alterações foi tirar o nome de Napoleão. Pasme, Napoleão foi um dos codificadores, dos espíritos que fizeram a codificação da doutrina. Então, para quem tiver acesso à primeira edição do Livro dos Espíritos, quem tiver acesso a essa obra histórica, se vocês forem lá nos comentários da questão 500, está escrito assim, eu vou ler a tradução, né? Vários espíritos participaram simultaneamente dessas instruções, as quais assistiam, tomando alternadamente a palavra e falando cada um deles em nome de todos. Não é, Luísa? Você entendeu? Entre os que animaram personagens conhecidos, citaremos alguns. E aí ele fala de João Evangelista, de Sócrates, Fenelon, São Vicente de Paulo, Hahnemann, Franklin, vários outros. E aí ele cita Napoleão I. Por que Napoleão I? Porque foi o primeiro imperador da França com o nome de Napoleão. Lembrando que o sobrinho dele, depois chegou a ser imperador também, foi Napoleão III. Né? E aí ele continua, Allan Kardec, aqui é palavra de Kardec, tá, gente? Outros habitam as mais elevadas esferas. Quer dizer, Napoleão, ele ajudou a codificar a doutrina, mas ele não habita as mais elevadas esferas. Mas ele tem o conhecimento que se fazia necessário. Olha a desmistificação aí de que o Livro dos Espíritos foi escrito somente pelo Espírito de verdade. Somente pelos... Né? E outros espíritos que habitam as mais elevadas esferas. Estamos conversados? Ainda na expectativa de você falar que é o Espírito da Verdade. Né? Então, vamos lá. Lá no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, né? Aqui ainda era assinado pelo irmão X, né? Já era assinado pelo irmão X, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte: preservar a integridade do território francês, a missão do Napoleão aqui, do ponto de vista espiritual. Preservar a integridade do território francês ante a invasão das potências estrangeiras contrárias à República e face à guerra civil na França, para que pudesse acontecer o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que em 1857 adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo, cujo espírito de escola fora escolhido por Jesus para trazer à Terra o Consolador prometido. Então, a grande missão de Napoleão era muito mais difícil que a missão de Allan Kardec. Era muito mais difícil, porque o que Kardec fez foi o seguinte: reunir tudo que estava ali e vamos colocar isso em ordem. Mas a missão de Napoleão foi preparar terreno, preparar política, preparar ciência, preparar filosofia, preparar economia e dar-lhe lambada. Né? Então, a missão de Napoleão era uma missão árdua. Por isso que Emmanuel falou lá, que enquanto uns estão de pé na beira dos mananciais para vigiar a fonte e não deixar ninguém pisar ali na nascente, os outros estão limpando.
carpindo, arando, semeando, né? Fazendo o serviço duro. Tudo isso é missão. Tudo isso é missão, né? E aí, esses trabalhadores estão ali exatamente, uns como reis, como imperadores, como generais, como nobres, outros estão como povo, aquelas mulheres na França que invadiram, né, o Palácio de Versalhes, que invadiram as despensas do Palácio de Versalhes para pegar pão, para pegar farinha, para pegar alimento para os seus filhos. Elas estavam no trabalho missionário, porque foram elas que derrubaram a Bastilha. Essas mulheres, elas mostraram a que vieram na Terra. E entre essas mulheres estava Joana d'Arc. Não como um soldado francês que foi morta na Inquisição. Estava ali como líder das mulheres. Era uma dona de casa, mãe de família. Um espírito de escola. Ali, ó, pobretona, com a faca na mão, porque ela lutou lá pela paz. E aqui ela lutou pelo pão. Jesus está entre vocês, gente. Os espíritos de luz andam entre vocês. Tem gente que fica achando, por que Emmanuel vai reencarnar e não precisa mais disso? Ora, gente, quem que vai reencarnar aqui para poder pôr ordem nessa coisa toda? Sabe, vocês olham para Jesus como se ele estivesse lá na cruz crucificado, lá em cima. Vocês ficam procurando Jesus no céu. Procura Jesus dentro. Né? Então, Napoleão, ele desencarnou em 1821. E a primeira edição do Livro dos Espíritos foi quando? 1857. Ele voltou ao plano espiritual, ele teve 36 anos para poder se refazer, colocar a cabeça no lugar, ver onde foi que ele pisou na bola, voltar para Kardec e falar assim, ó, então tá, então vamos começar nosso trabalho. Eu fui lá, eu preparei terreno, eu plantei semente, eu arei o solo, está plantado. Agora vamos colocar isso nos parâmetros. E foi trabalhar nas páginas do Livro dos Espíritos. Mas aí acontece uma coisa interessante. Kardec, na sua revisão do Livro dos Espíritos, tira o nome de Napoleão do Livro dos Espíritos. Isso tudo está registrado na Revista Espírita, tá? Eu já vou encerrar, viu, gente? Ele tira o nome de Napoleão, né? Por que ele tira o nome de Napoleão? Quando Napoleão foi assassinado, eles falam que é morte natural, né? Mas foram os ingleses que pagaram para assassiná-lo porque tinham medo que ele voltasse ao poder. Quando Napoleão foi assassinado, né, a França volta para os Bourbons. Então, quem assume o reino, a França ali, é Luís XVIII, que é irmão do guilhotinado, do 16. Né? Então, o Luís XVIII, ele assume o reino da França, ele era irmão do 16, que foi guilhotinado. Na sequência, assume outros até chegar no Napoleão III. E aí, que era o imperador ali da França, a França estava um caos novamente, né? E começou lá na infância de Kardec, por isso que o pai dele manda ele para a Suíça, para Yverdun, né? E aí existia ainda os autos de fé da Inquisição. Ainda existiam, lembra dos 300 livros queimados? E aí os amigos de Kardec, os próprios amigos de Kardec, inspirados pelo Espírito de Verdade, e lá nessa noite, que foi a noite que Kardec teve esse entendimento, achou por bem suprimir o nome de Napoleão
por causa das questões políticas que estavam acontecendo na França naquela época. Aí, o que Kardec faz? Ele faz, então, depois eu vou comentar isso com mais tranquilidade, mas ele faz, então, na segunda e definitiva edição dos Livros dos Espíritos, que é essa que tem as 1000 e tantas questões, né? Aí, lá nos prolemos, eu não sei falar essa palavra, prolegômenos, né, dessa edição, aí ele faz o seguinte, no último parágrafo, né, lá na página 48, ele fala o seguinte, dos originais franceses: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, etc, etc, etc. Ele põe assim. Aí, o espírito Napoleão foi retirado da lista, assim como o nome de Hahnemann. Lembra quem é Hahnemann? Depois você consulta aí no seu aparelho, Luísa, né? E aí quem que foi colocado no lugar deles? Santo Agostinho, São Luís, o Espírito da Verdade, Platão, porque não estava, né? Então, na primeira edição, com 501 questões e 3 partes, constam 8 nomes, né? Seguido do pronome indefinido outros, indicando, portanto, que havia outros espíritos que habitam as mais elevadas esferas. E agora ele põe essa segunda edição com 1019 questões, com 4 partes, constam 10 nomes, seguido das importantíssimas abreviaturas, etc, 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 que indicam, né, que mais espíritos participam dessas instruções da espiritualidade, e Napoleão I e Hahnemann, claro, estão entre eles, mas agora de forma anônima, para não criar confusão.